Boa noite, meu nome é Eduardo Branquinho, sou desenvolvedor aqui na Busoft e hoje eu vou mostrar como subir uma máquina EC2 na Amazon. Aí a gente vai conectar nessa máquina e subir um servidorzinho só para ter de exemplo. Esse aqui é o console da Amazon, depois do login. Uma primeira coisa aqui é esse menuzinho que dá para você escolher a região que você vai subir a sua máquina. No meu caso eu vou deixar São Paulo, que é o mais próximo. Subir um servidor na Amazon, uma das maneiras é pelo EC2, que é o principal, que é onde você consegue subir um servidor de forma mais genérica, podendo escolher a máquina e tudo mais. Aí a gente vai aqui na parte de... antes eu vou mostrar aqui os volumes, que eu não tenho nenhum volume, que a gente vai criar durante a apresentação, tá? Então a gente vai vir aqui em instâncias e gerar uma instância. Aqui são os tipos de máquina, né? Tipos de sistema operacional. A gente vai escolher esse primeiro aqui que você pode escolher enquanto você está na sua conta gratuita, que assim que você faz o seu cadastro você tem 1 ano de conta gratuita. Então esse é um modelo que você pode escolher durante a sua conta gratuita. Aqui é o tipo da máquina que você quer. O gratuito ele só te dá esse T2 micro aqui, que é um simplesinho. Mas basicamente aqui são os tipos de máquina, o tamanho da máquina que você quer. Então tem máquinas pequenas, máquinas grandes. Se você for ver aqui o número de CPUs vai aumentando bastante, assim como a memória. Então cada uma dessas máquinas é para um motivo, né? Então você quer processar um vídeo, algo muito pesado, você vai escolher um tipo diferente. A gente vai ficar com esse tipo de genérico aqui. Aqui são algumas configurações básicas da sua instância, por exemplo, o número de instâncias. Esse Request Spot Instance aqui é quando você quer contratar uma máquina quase como um leilão. Se você clicar aqui você vê que ele tem o preço atual de uma instância. E aqui você consegue, é como se fosse dar um leilão mesmo de valor. Fala assim, olha, quando a instância tiver a 0,0040 centavos, sobe uma instância. Então assim, se o preço atual da instância for maior que o seu, nada acontece. Se o preço da instância ficar menor que o seu preço que você configurou aqui, ele sobe a instância para você. Então você pode usar isso aqui quando você quer baratear bastante a sua aplicação. Então você fala assim, ó, quando tiver 40 centavos por hora aí, você sobe uma instância, senão não precisa. Aqui são algumas configurações de rede, subrede. A gente não vai configurar nada disso. Esse IAM role aqui é quando você quer dar um tipo de permissão para sua máquina. Por exemplo, imagina que você vai subir uma máquina EC2 que vai ter que acessar um bucket no S3, que é um outro serviço da Amazon. Então ele precisa de uma permissão para isso. Então você consegue criar essa role, né, esse papel, e atribuir a sua instância EC2. Aqui eu tenho uma, por exemplo, fui eu que criei, de acesso ao S3. Então se eu quisesse que essa máquina acessasse um S3, né, essa é a minha aplicação, que eu vou fazer o deploy lá, acessasse o S3, eu iria dar essa permissão. Aqui é o que você quer que aconteça com a máquina. Quando você deu um stop nela, né, deu um shutdown, você quer que a máquina pare ou você quer que a máquina assim morra, né? Você quer matar a máquina. Então a gente vai deixar aqui só no stop mesmo, que é o comum. Aqui a gente vai marcar essa proteção contra um término acidental. Um pouquinho mais na frente eu vou mostrar isso. É um pouquinho mais de segurança para alguém sem querer não matar a sua máquina. Aqui esse tenancy é o tipo de contrato que você quer fazer na hora de comprar essa máquina, digamos assim. O shared é que a sua máquina vai ficar junto com outras máquinas virtuais. O dedicado aqui é quando você quer contratar uma máquina por 1 ou 3 anos. Você tem essas duas formas de contrato. Então imagina que eu tenho uma aplicação, eu sei que eu vou usar ela por 3 anos e eu sei o tamanho da minha máquina. Eu sei que eu vou precisar de 2 GB com 16 de HD e eu vou precisar assim. Então o que você faz? Você compra essa dedicada, você paga antes, esse modelo aqui você paga antecipado, já assim que você comprar essa máquina, e ela vai ser sua por esse período. O benefício é que ela fica bem mais barata, a instância fica bem mais barata assim. Então se você já sabe o quanto que você vai usar, é melhor essa. Essa dedicada aqui, essa segunda opção é quando a máquina vai ser sua mesmo. Então vai ser literalmente uma máquina ali sua na Amazon
que é bom você usar quando você já tem licença de Windows, por exemplo. Você tem uma licença de sistema operacional. Então, para você economizar custo, porque você já tem a licença, você pega esse servidor dedicado. Tem alguns contratos com o governo também que exigem que a sua máquina seja dedicada. Ele não quer que sua máquina fique em um servidor compartilhado e ele exige por contrato que a sua máquina seja uma máquina específica. Que a gente vai deixar esse mais comum. Esse shared aqui é o que você paga depois, né? Com base no uso. Storage é a parte de HD da sua máquina. Então aqui você vai configurar qual HD que você quer que seja plugado nessa instância do EC2. Esse primeiro volume aqui, eles chamam de volume do EBS, que é o root, é o que vai ser bootável, que vai ficar o sistema operacional e que vai iniciar junto com a máquina. Então aqui você tem três opções, que é um SSD comum, de uso genérico, um SSD com bastante entrada e saída, né, com bastante leitura. Por exemplo, você vai subir uma máquina para usar com Mongo, então você vai usar essa opção. Esse magnético aqui é um HD comum, né? Em vez de SSD, é só um HD comum, que é a versão mais barata. Aqui a gente vai deixar flegada essa opção de deletar esse volume assim que eu terminar a minha instância. Então quando eu matar a instância, o HD dela vai sumir também. Antigamente isso daqui não era default. Eu já fiz isso, por exemplo, de matar a máquina e falar, beleza, agora eu não vou pagar mais nada. E eu tenho um volume de EBS, né, que é um HD me cobrando. Então agora tem essa opção. Você pode adicionar também volumes secundários. Então eu quero que sobe com 2 HDs, um SSD, e aqui você vê que aumenta as opções, porque tem 2 opções novas, que é um HD mais lerdo, digamos assim, que, por exemplo, você quer subir uma máquina para ser seu servidor de arquivos. Então você não vai ficar acessando toda hora, então você sobe com esse HD aqui mais lento, que é a opção mais barata, né? Só que ele não é bootável, você não consegue subir o seu sistema operacional com ele. Esse de baixo aqui é um HD também, mas mais maximizado para input e output também. A gente vai tirar essa opção, deixar um HD só. A parte aqui de tags. Aqui tags é interessante você colocar uma tag para identificar, por exemplo, equipe navegantes. Para quem estiver na infra vendo essa máquina, fala, pô, o que máquina é essa? Fala, não, é da equipe navegantes. Então você pode colocar assim, objetivo, rodar task de importação de produto. Então quem estiver lá na infra vendo essa máquina já vai saber para que ela serve. Já sabe com quem falar também. A parte aqui de Security Groups é o nosso firewall virtual. Então assim que eu subir essa máquina, que porta que eu quero expor? Por padrão ela vem com SSH já. Então a gente vai colocar aqui novas regras. Por exemplo, eu quero liberar o acesso HTTP para essa máquina, porque a gente vai ter que acessar o nosso servidor. Então eu vou liberar aqui a porta 80 para qualquer IP. Eu posso, por exemplo, deixar só o meu IP. Falar assim, só o meu IP vai poder acessar essa máquina via SSH. Então isso daqui é só as configurações de segurança. Por exemplo, deixar aqui um HTTPS. Um HTTPS e a porta 443 por padrão. Então essa parte aqui é só de regras de firewall mesmo. Quais portas você vai liberar na sua máquina. Aqui a gente vai dar uma revisada. Então você pode ver aqui se está tudo certo. Aqui em cima ele está reclamando porque ele está falando que você deixou a sua máquina com essas portas abertas para todo mundo, para todos os IPs. Ele acha que isso é inseguro, então ele te dá esse warning. Então a gente, tá tudo certo aqui, vamos assumir que está tudo certo. E vamos gerar a instância. Aqui a parte de chaves, que isso é comum para você acessar um servidor. Ele te pede uma chave, então você fica com a chave pública, a Amazon fica com a chave privada e assim você tem mais segurança na hora de acessar. A gente vai criar uma chave nova aqui, vamos dar um nome de papo reto, por exemplo, e aqui você vai fazer o download só nessa hora, só quando está criando a chave, você nunca mais vai conseguir fazer o download. Então vou colocar para fazer o download aqui, senão a gente não acessa depois, colocar na mesa mesmo, tá bom? E aí a gente vai iniciar a nossa máquina. Legal, então aparentemente a máquina está subindo. Vamos voltar aqui para o nosso painel.
Legal, aqui já tem uma instância. Deixa eu abrindo aqui o terminal. Onde que eu tô aqui? Tá. Esse é o auditório, né? Na verdade, tá no desktop. Então eu só vou indo no caminho da chave. Deixa eu ver se ela já tá aqui. paporeto.pen. Aqui tá a nossa chave. Quem usa Windows vai ter que transformar essa chave para um outro formato de chave para conseguir usar o put. Mas como a gente está no Mac, a gente consegue usar ela direto. Então nossa máquina aqui aparentemente já está rodando. Deixa eu fechar aqui. Agora a gente vai acessar essa máquina via SSH, que é bem comum. Então a gente vai pegar esse IP aqui, que é o IP público da nossa máquina. Vou voltar aqui no terminal. Acessar ela via SSH, que é SSH, EC2 user, que é o usuário da máquina da Amazon. Vamos colocar aqui nosso IP. Aí vamos colocar o menuzinho para usar uma chave, que é o paporeto.pen. Aí ele vai perguntar se tem certeza. Beleza, tenho certeza. E deu acesso negado. Por que deu? Eu acho que tem que dar o Segamode na chave. 400, será? Que é o 700. 700. Bom, vamos tentar dar um... o comum, né? O padrãozinho. Beleza, vamos ver. Exatamente, vai. Vamos ver se era isso. Não, tá reclamando aqui. A permissão 777 está muito aberta. Ele tá falando literalmente que... Beleza. Vamos ver agora. Agora acessou. Nossa, ele reclamou porque você deu muita permissão. Beleza. Bom, já vou acessar aqui como... Bom, já estou na minha máquina então. Já acessei a minha máquina. Vou só logar como usuário root aqui para instalar um servidorzinho HTTP. Que eu ia install HTTPD, se não me engano é isso. Não. Beleza, a gente instalou um servidorzinho HTTP aqui, bem leve, é um servidorzinho da Apache. E aí, esse servidor, tudo que você coloca nessa pasta aqui, do HTML, ele vai publicar. Então vamos criar um comum aqui, um arquivinho. Um index.html da vida. Aqui não tem Sublime. Vamos pelo VI mesmo. Se eu conseguir usar o VI. Vamos só dar um papo reto da Abusoft aqui, beleza. HTML aqui. Beleza, deixa eu ver se ele salvou. Beleza, salvou. Então vamos subir esse serviço aqui. Start. Legal. Já subiu o nosso servidorzinho HTTP na nossa máquina. Então vamos pegar esse DNS público aqui que a Amazon deu pra gente. E a gente liberou a porta 80 já, né? Então, assim como a gente não coloca a porta default do HTTP 80. Beleza, já acessou a nossa máquina. Então, rapidinho assim, 5 minutinhos a gente conseguiu criar uma instância lá, acessar, subir um servidor, né? Se a gente tivesse uma aplicação do Vue.js, por exemplo, era só colocar naquela pasta. E já está funcionando, já está no ar. Bom, vamos ver aqui no volumes. Antes eu não tinha nenhum. E agora eu vou ter um que foi criado pela minha instância, que está falando que está em uso. Uma coisa que eu queria mostrar aqui, daquela parte de Security Groups, que é o nosso firewall, que se eu vier aqui acessar, por exemplo,
as nossas regras aqui de segurança. Era essa? Acho que era. E editar essa regra. Por exemplo, eu vou tirar aqui. Por algum motivo a minha aplicação tá insegura, tá com bug ou qualquer coisa do tipo, eu quero que as pessoas não acessem mais ela. Então eu vou tirar aqui a parte do HTTP da porta 80, essas partes do HTTPS, por exemplo, e salvar. E eu tentar acessar aqui de novo, você vê que essas regras de segurança que você coloca, ela é executada na hora, porque ele já não está conseguindo mais bater na máquina. Então, quando você restringe o acesso naquelas permissões de firewall, é na hora. Na hora ele já começa a bloquear o acesso à máquina. Aí aqui, vamos voltar aqui na nossa instância. A gente vai matar essa máquina. No estado da instância aqui e tentar terminar. Aí ele fala aqui que não pode, porque lembra que a gente colocou lá o flag de não permitir, aquela segurança de não permitir terminar por acidente. Então é isso que ele está avisando aqui, ó. Ele fala assim, ó, sua instância tem uma proteção contra esse término, então a gente vai ter que editar isso. Então é um passo a mais para você matar a instância, então você não pode falar que foi sem querer, né? Porque você tem que vir aqui nas configurações da instância, mudar a permissão aqui e falar, ó, eu quero desabilitar. Beleza, desabilitei. Agora sim você consegue ir lá e terminar sua máquina. Aí aqui o SSH já até reclamou porque a máquina morreu. Como a máquina ainda não morreu, esse volume está ali. Mas assim que essa máquina morrer, que é a última coisa que eu queria mostrar, aquele seu volume EBS, que é o seu HD, ele vai ser apagado também. Ele vai sumir. Que é por causa daquela flag que a gente marcou. Se você não marca, igual eu fiz uma vez, e mata instâncias e esquece do EBS, ele fica te cobrando. Claro que é tipo centavos assim, mas ele fica cobrando o seu HD. Ah, o negócio não morre logo. Isso é útil para quando você quer subir uma nova máquina usando o mesmo HD, né? Por exemplo. A máquina, só que você não quer perder os dados, né? Isso aí você tiraria aquela marcação, mata a máquina, e aí depois, com aquele volume EBS, você consegue subir uma máquina nova a partir dele. Então, por exemplo, uma coisa legal desse volume, o que você consegue fazer? Você subiu essa máquina aqui em São Paulo, só que você quer essa mesma máquina em outro lugar. Você quer mudá-la lá para os Estados Unidos, por exemplo. Você faz um snapshot do seu volume, congela a imagem, você mata a instância, e com base nesse snapshot, porque sem instância você não consegue mudar de um lugar para o outro. Então o que você faria? Você faria o snapshot, mata a máquina aqui, e inicia uma máquina lá com base no snapshot do seu volume, sabe? Bom, agora sim a máquina morreu e aí você não tem mais o volume EBS. Então assim, eu fiz esse negócio prático para mostrar que para você subir uma máquina, colocar um servidor lá, publicar o seu site ou o que quer que você seja é bem fácil. E para matar também depois e limpar os recursos e não pagar mais nada também é bem simples. É isso que eu queria mostrar mesmo. Obrigado.